Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando, como programado, mais um estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao trabalho que estamos fazendo através deste programa, desde a introdução do Livro dos Espíritos, onde vocês encontram os programas anteriores lá no canal da TV Chico Xavier no YouTube. Você já aproveita, faz a inscrição, que é gratuita lá no nosso canal da TV Chico Xavier, e acompanha os programas anteriores, revê, anota dúvidas, traz para que possamos tirar aqui ao vivo, respondendo assim as suas perguntas. E é com muita alegria que estamos dando continuidade e estamos estudando o subcapítulo, o capítulo 6, o subcapítulo Vida Espiritual, Espíritos Errantes. Já estudamos a questão 223 a 228, que você revê os dois programas anteriores lá no nosso canal youtube.com/TV Chico Xavier. Esse livro que é o livro base da doutrina espírita. Só vamos entender quando lemos qualquer livro das obras subsidiárias, quando temos a base deste livro e dos livros da codificação. Esse livro dos Espíritos, ele é destrinchado em 4 obras: a Gênese, o Livro dos Médios, as Leis Morais, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e a 4ª parte, o Céu e o Inferno, formando assim o Pentateuco kardeciano, que é a base. É necessário, para quem quer entender a doutrina espírita, é necessário que tenha um conhecimento básico da doutrina desses livros, para que possa entender. Quando você pegar uma obra de André Luiz, uma obra de Emmanuel e outros espíritos da codificação, e assim você vai fazendo os contrapontos e identificando, a profundidade do conhecimento. Nós vamos assim iniciar com a questão 229, o qual foi programado para a noite de hoje, onde Kardec pergunta: por que os espíritos, deixando a terra, não deixam aí todas as más paixões, já que conhecem os seus inconvenientes? Por que será que não deixamos, quando desencarnarmos, quando partimos para a nossa verdadeira morada, as más paixões? Por que isso procede? O que vem fazer com que nós levamos conosco essas más paixões? O Espírito de Verdade diz o seguinte: tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que tão logo o deixem, perdem esse defeito após a partida da terra, sobretudo para os que tiverem paixões bem acentuadas? E continua a resposta: resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas as coisas más. Por isso, o espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Quem não estudou conosco as perguntas iniciais desse subcapítulo Espíritos Errantes, só a título de informação, espíritos errantes são aqueles que estão no intervalo de uma encarnação para outra encarnação.
não significa dizer que são espíritos que estão dentro do erro. Mas é esse intervalo que o Espírito de verdade coloca entre uma encarnação e outra. São espíritos ainda que precisam reencarnar, que precisam de provas, que precisam passar por expiações. São espíritos que ainda estão na sua caminhada evolutiva, como todos nós estamos ainda precisando da reencarnação. Só quando adquirirmos a pureza espiritual é que não precisaremos e não seremos mais considerados espíritos errantes. Seremos considerados espíritos puros, já bem definido, e isso leva uma caminhada muito acentuada, né, para todos nós. Miramês, no seu livro Filosofia Espírita, no volume 5, ele faz considerações em relação a esta questão e diz: a Terra, sendo material, visível, palpável, certamente que a ele se ajuda tudo que se refere à semelhança de sua estrutura. As paixões dos espíritos se encontram em faixa diferente a elas acompanham, por leis espirituais, o seu Criador. Assim podem enfraquecer e mesmo desaparecer pela vontade daquele que os alimenta. Quando a alma parte do mundo físico, por justiça divina e mesmo humana, ela leva consigo suas más paixões, que atravessam com ela o túmulo sem nenhuma dificuldade, pois isso é uma disposição da alma que, pelo tempo, deve se educar com os resultados indesejáveis que das suas criações inferiores. Por isso Jesus assevera: guardai os tesouros no coração, os bons tesouros, porque é este que nós levamos para o outro lado da vida. Tudo que é material nós deixamos aqui. O que nós somos, na essência, nós levamos. Se nós temos ainda más paixões, sentimentos negativos, avareza, egoísmo e qualquer outro sentimento negativo ou bom, nós levaremos conosco para o outro lado da vida. Então, é por isso que os espíritos asseveram que devemos aproveitar a oportunidade da reencarnação para ir gradativamente nos aprimorando, que é pela misericórdia de Deus que nos oferece a reencarnação para que possamos continuar o nosso aprimoramento espiritual. A questão 230 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o espírito progride na erraticidade? Já vimos que a erraticidade é o período, né, de uma encarnação a outra, é o período que nós ficamos lá no outro lado da vida, enquanto esperamos a próxima encarnação. E ele pergunta se nós progredimos lá no outro lado, na erraticidade, no mundo espiritual. O Espírito da Verdade diz que podemos melhorar, sempre conforme a vontade e o desejo, mas é na existência corporal que se põe em prática as novas ideias que adquirimos. Então existe um aproveitamento no outro lado, quando estamos imbuídos no sentimento e na vontade de melhorar-se. Quando reconhecemos as dificuldades ou que fizemos de mal na existência carnal e nos comprometemos a nos melhorarmos. Então aí já muda a qualidade
nossa em relação a quanto o espírito que quer realmente se aprimorar. Então, mas é necessário, como o Espírito na verdade coloca, a encarnação. Porque é aqui que nós praticamos essas novas ideias que temos no mundo espiritual, né? E pelo aprendizado que nós vamos ter e tivemos no outro lado da vida, quando participamos de escolas, grupos de estudo, passamos por uma fase, muitas vezes, de arrependimento e de não muita paz de consciência, e isso vai aclarando o entendimento para a necessidade de se melhorar. Então partimos, com a permissão de Deus, dos amigos espirituais, para uma nova existência, para um novo momento de prova e de expiações, porque só aqui, na escola de Deus, na escola de Jesus, no hospital de Jesus, é que nós vamos nos aprimorarmos. Não tem como fugir dessa realidade. Por mais consciente que estejamos no mundo da erraticidade, por mais conhecimento que adquirimos, um exemplo é verdadeiras universidades, existe no outro lado, escolas de médios, onde pessoas, espíritos passam anos e anos estudando para exercer a mediunidade, mas só aqui é que nós vamos, na lida do dia a dia, obter o aprimoramento e provar que realmente nós estamos imbuídos no sentimento de melhorar-se. E a última questão da noite: os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Já dá, antes de ler a resposta, já dá para se ter uma ideia, né, de que no outro lado da vida seremos felizes ou infelizes. E imaginamos que nós, quando levamos as mais paixões dentro de nós e tivemos uma vida desregrada, só em vistas do mundo espiritual, do mundo da materialidade,